Dando uma breve introdução, o retículo endoplasmático é uma organela membranosa e citoplasmática, já que está envolvida em uma membrana e fica dentro do citoplasma. Essa organela está presente em todas as células eucariontes e foi descoberta em 1945 por um citologista belga chamado Albert Claude. O retículo endoplasmático representa um sistema de membranas formado por túbulos e cisternas interligadas, que visualmente são semelhantes a um labirinto, e que conectam ao envoltório nuclear, também chamado de carioteca, e que é responsável por separar o núcleo e o citoplasma. A membrana do retículo endoplasmático, em alguns locais, apresenta uma série de ribossomos aderidos, que são essas bolinhas, em outros lugares não. Devido a essa característica, é possível distinguir duas regiões, o retículo endoplasmático rugoso e o liso. No geral, ela atua ou está relacionada com o processamento e o transporte de moléculas. Como foi dito antes, o retículo endoplasmático rugoso tem várias bolinhas que ficam em volta dele, que se chamam ribossomos. O retículo em si é feito de uma membrana dobrada que processa enzimas e proteínas, as cisternas. Agora que ficou clara a estrutura dele, vamos falar sobre o que ele faz. Os ribossomos presentes em volta da membrana servem para separar a parte líquida das proteínas. Depois de processadas, elas são mandadas para fora. Essa parte líquida do citoplasma é chamada de citosol. Um dos motivos de separar a parte líquida do resto da proteína é para que ela possa ser usada dentro dos lisossomos. Esse retículo, como eu acabei de falar, serve para sintetizar alguns tipos de proteínas. Um dos principais tipos são as proteínas que podem se comunicar com o exterior da membrana, chamadas de transmembranas. Esse tipo de proteína fica dissolvido dentro das cisternas. Além de fazer a síntese proteica, o retículo rugoso também traz a glicose para as proteínas que dependem dela. Esse processo se chama glicosilação. Basicamente, o que o retículo endoplasmático faz é aumentar a superfície interna da célula, ampliando o campo de atividade das enzimas. Isso facilita muito as reações químicas envolvidas na síntese de proteínas. Você sabe o que é retículo endoplasmático liso, ou também conhecido como REL? Ele é uma estrutura dentro das células que tem várias funções importantes, mas sem a presença dos pontinhos que se vêem em outra parte da célula. O retículo endoplasmático liso tem algumas funções, dentre elas, produção de gordura e hormônios. O REL ajuda a produzir gorduras, que são usadas para formar as membranas das células, além de hormônios, como os esteroides, que são importantes para o corpo. Tem também a desintoxicação, que no fígado ajuda a limpar substâncias tóxicas, como remédios e produtos químicos, que o corpo precisa eliminar. Ele transforma essas substâncias em formas mais seguras e fáceis de eliminar. O REL está envolvido em processos que transformam açúcares armazenados em energia que a célula pode usar. Essencialmente, o retículo endoplasmático liso é como uma fábrica e um centro de distribuição dentro da célula, ajudando a produzir, armazenar e processar várias substâncias essenciais para a saúde e o funcionamento das células. Agora, algumas curiosidades. Tem um tipo especializado do retículo endoplasmático liso chamado retículo sarcoplasmático. Esse retículo é responsável pelo armazenamento e a regulação de íons de cálcio no citoplasma, ou seja, ele acaba sendo fundamental para o movimento muscular, porque o cálcio acaba agindo diretamente na contração e no relaxamento dos músculos. A distribuição celular é outro fator muito interessante no retículo endoplasmático rugoso, porque ele é mais abundante em células que produzem grandes quantidades de proteínas, como as células do pâncreas, que são produtoras de enzimas digestivas, e nos plasmócitos, que são produtores de anticorpos.